Oi, pessoal, aqui é o professor João Antônio. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu vou responder uma questão que eu achei bem interessante, que me foi apresentada por um aluno que hoje está fazendo pré-vestibular, né? Está fazendo pré-ENEM. Trouxe uma questão para eu comentar para ele, eu achei bem interessante dividir com vocês também. Sabendo que o produto 25 elevado a 64 vezes 64 elevado a 25 é igual a x ao quadrado. Qual é a soma dos algarismos do número x? Então veja que coisa interessante. Primeiro, a gente vai ter que descobrir aqui quem é x ao quadrado. Uma vez que a gente descobre quem é x ao quadrado, a gente descobre quem é o número x. Quando você descobre quem é o número x, vamos dizer que o número x seja, sei lá, 785. Uma vez que eu descubra que o x é 785, eu preciso somar os algarismos do número x. E aí eu teria que fazer, por exemplo, 7 mais 8 mais 5. 7 mais 8, 15 mais 5, 20. A resposta seria 20. Então, o que eu estou precisando descobrir é a soma dos algarismos do número x. Eu preciso primeiro descobrir quem é x. E depois, quer dizer, depois não, antes de descobrir quem é x, eu preciso descobrir quem é x2. Então tá aqui, ó, isso aqui tudinho é o valor de x2. Essa multiplicação é o valor de x2. Bora lá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente anotar isso para começar. 25 elevado a 64 vezes 64 elevado a 25 é igual a x2, ou seja, x ao quadrado. Pronto. Vamos começar daí. Então nós começamos daqui. A primeira coisa que eu posso fazer é converter o nosso 25 em 2 elevado, em 5 elevado à segunda potência. E posso mandar converter o 64 em 2 elevado à sexta potência, porque 64 é 2 elevado a 6, caso você não lembre. Então a gente vai transformar isso nisso aqui, ó. Ó, o nosso 25, ele se transformou na sua versão base 5, 5 elevado a 2. E o nosso 64 foi convertido para 2 elevado a 6. Quando a gente faz essa conversão, óbvio que a gente tem que colocar entre parênteses. Por quê? Porque o expoente 64 está elevando o número 25. Então, o expoente 64 está elevando tudo isso aqui. Né? Tudo isso é o número 25. Da mesma forma que o expoente 25 está elevando o 64 inteiro. Então, o expoente 25 está elevando tudo isso aqui. Tá? Portanto, a gente coloca entre parênteses. Ok? Outra coisa que a gente precisa lembrar é que quando um expoente está elevando um número que tem um expoente, na verdade esses expoentes vão ser multiplicados. Então isso aqui é a mesma coisa que dizer 5 elevado a 2 vezes 64. Vezes 2 elevado a 6 vezes 25. Então, eu vou pegar esses dois números, uma potência de um número com potência, ó, e vou multiplicar. Uma potência de uma potência, eu vou multiplicar. Pronto. Ok? Então, o resultado é, você vai ver agora no nosso quadro, o resultado é esse. Quer dizer, o nosso 2 de dentro com 64 de fora vai virar 2 elevado 2 vezes 64. O nosso 6 de dentro com o 25 de fora vai ficar 6 vezes 25. Pronto. Simplificamos ainda mais aqui a coisa. Vamos resolver quem é quem? Bora resolver quem é quem. 2 vezes 64 fica 128. 6 vezes 25 fica 150. Então, ó, eu transformei esse cara aqui em 128. E transformei esse cara aqui, 6 vezes 25, em 150. Ok? Tudo certo? Tá, tranquilo. Agora nós vamos usar um macete. Eu quero usar um macete com vocês, que esse foi o pulo do gato para responder essa questão, certo? Você está vendo aqui o 5 elevado a 128. E você está vendo aqui o 2 elevado a 150. Então este expoente é maior.
olha o que eu vou fazer. Eu vou transformar esse 2 nisso aqui. 2 elevado a 128 vezes 2 elevado a 22. Por que eu vou fazer isso? Porque se você soma 128 com 22, isso dá 150. Você lembra que quando você tem potências multiplicadas de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes, né? Então fica 3 mais 2 igual a 5, tá? Então veja, 128 mais 22 vai dar 150. Eu estou fazendo o contrário, eu estou transformando o 150 em um produto de potências. Eu não estou fazendo como eu dei o exemplo aqui, né? Ó, eu dei o exemplo aqui, 3 mais 2 vai dar 5, o resultado é esse. Então eu juntei duas potências que estão se multiplicando. Então quer dizer que se eu tiver o número b elevado à 10ª potência, eu posso convertê-lo em b ao cubo vezes b à 7ª. Posso, se eu quiser eu posso. Por quê? Porque né, a igualdade ela tem duas direções. Né? Se é igual de um lado para o outro, é igual do outro lado para o 1. Então foi isso que eu fiz. Olha, eu vou transformar o 150 em 2 elevado a 128 vezes 2 elevado a 22. Transformei, portanto, isso aqui nisso aqui. Ok? Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para poder igualar os expoentes dessas duas potências. Perceba, está ali o 5 elevado a 128 e o 2 elevado a 128. Não vai caber mais eu escrever aqui, eu vou botar lá para cima. Então veja, eu agora tenho duas potências sendo multiplicadas com bases diferentes. Duas potências com bases diferentes sendo multiplicadas. O que é que eu posso fazer com elas? Ah, você lembra disso aqui? Ó? Olha só. Se você tem uma multiplicação entre bases, e essa multiplicação tem um expoente aqui, vamos dizer que o expoente seja 6, você vai distribuir esse 6, quer dizer, o 6 vai ter que ser usado para elevar os dois fatores da multiplicação. Então é a mesma coisa que fazer A elevado a 6 vezes B elevado a 6. Ou seja, isso é o que a gente chama de propriedade distributiva. Eu estou distribuindo a potência para os dois fatores. Isso significa que eu posso fazer o contrário. Ora, se eu estou dizendo que A vezes B elevado a 6 é igual a A elevado a 6 vezes B elevado a 6, então se eu estou dizendo que isso aqui é igual a isso, é porque eu estou dizendo que isso aqui é igual a isso. Então eu posso desfazer. É o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou transformar isso aqui em 5 vezes 2, que são as duas bases, elevado a 128. É isso que eu vou fazer. Juntar as duas bases. Ok? Então vamos lá, ó, vai ficar assim. 5 vezes 2, tudo isso elevado a 128. 5 vezes 2, você já sabe quem é. 5 vezes 2 dá 10. Então eu já vou responder aqui, ó, 5 vezes 2 dá 10. Portanto, olha onde nós chegamos. Nós chegamos 10 elevado a 128 vezes 2 elevado a 22. Tudo isso é igual ao x ao quadrado. Tudo isso é igual ao x ao quadrado. Pois agora, atenção, eu quero matar esse ao quadrado. Como é que eu vou matar esse cara para transformar esse x2 em x? Eu preciso descobrir quem é x. Para eu poder descobrir quem é x, como é que eu mato esse 2? É só eu descobrir como é que eu escrevo o lado de cá ao quadrado. Aí eu vou poder retirar esse 2. E olha só, você já lembra disso, porque a gente já usou isso hoje. Se você tem um A, uma base A elevada a 2 e tudo isso elevado a 5, então você tem que multiplicar esses caras. Isso vai ficar A elevado a 10, foi o que a gente já fez hoje. Mas isso significa que se um é igual ao outro, o outro é igual a 1. Veja, eu posso pegar esse A elevado a 10
esse a elevado a 10, vamos supor que esse a elevado a 10 seja x ao quadrado. Eu quero matar esse quadrado. Então eu vou transformar esse a elevado a 10 em a elevado a 5 elevado a 2. Tudo isso é igual a x2. Tá vendo o que eu fiz? Eu transformei o 10 da potência, né, do expoente em 5 vezes 2, como era de se esperar. Só fiz essa transformação. E agora eu vou poder matar esse 2 que está aqui com esse 2 que está aqui. Então eu vou descobrir que A5 é igual a x. Pronto, eu descobri quem é x. Vamos fazer isso lá? É o que eu quero mostrar para vocês. Ó. Eu posso pegar esse 128 e dividir por 2, vai ficar 64. Pegar esse 22 e dividir por 2, e isso vai ficar 11. E coloco o 2 fora do expoente, fazendo isso aqui. Ó. 128 é igual a 2 vezes 64. 22 é igual a 2 vezes 11. Então, eu só fiz a conversão para tirar o 2, deixar o 2 separado ali, deixar o 2 fora do expoente. Com isso, eu posso matar esse 2 com esse 2 aqui. Quer dizer, se isso tudo elevado ao quadrado é igual a x elevado ao quadrado, então isso tudo é igual a x. Bora lá? Mostrar aqui para vocês, ó. 10 elevado a 64 vezes 2 a 11 ao quadrado. Eu cortei o 2 com o 2. Então, tudo isso aqui é igual a x. Tá? E aí, olha só o que eu posso fazer aqui para melhorar. Bom, 10 elevado a 64, 10 elevado a 64 vai dar um número 1 seguido de 64 zeros. Isso é um número muito grande. Tá? 64 zeros. Minha Nossa Senhora. Vamos deixar ele por aqui. Mas esse 2 elevado a 11 a gente consegue resolver. 2 elevado a 1 é 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Então, 2 elevado a 11 é a mesma coisa que 2048. Nada, aqui não tinha jeito não, tá? Você pode perguntar assim, poxa, João, é preciso decorar isso? Não é decorar, você pode fazer o cálculo. Fazer o cálculo significa multiplicar o 2 por ele mesmo. 11 vezes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto. Multiplicar o 2 11 vezes. Aí você tem 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256. 512, 1024, 2048. Pronto, em 2048 é a resposta. Tá? Mas acabou? Não, não acabou não. Então vai ficar assim, ó. 10 elevado a 64 vezes 2048 igual a x. Dando uma liberdade aqui, ó, dando uma liberdade para a gente escrever, 10 elevado a 64 vezes 2048 é igual a x. Tudo bem, então, veja só, o que eu preciso, lembra, eu não preciso saber quem é x, eu quero descobrir quem é a soma dos algarismos, de x, é isso que eu preciso descobrir, é isso que a questão pede, mas eu preciso descobrir x, quem é. E x, minha gente, vai ser 2048, olha, x vai ser 2048 seguido de 64 zeros. Vai ser assim, ó, 2048 00000000064 zeros, um atrás do outro. Pelo amor de Deus, eu não vou digitar tudo isso. Porque esse cara aqui só faz multiplicar o 2048 por um punhado de 64 zeros. Então, veja que como tudo aqui é zero, isso não vai modificar a soma dos algarismos de x. Não vai. Ou seja, só esses números daqui vão importar para serem somados. Então, a soma dos algarismos de x é 2 mais 0 que não conta, mais 4 mais 8.
O resto é tudo zero, ó. Mais zero, mais zero, mais zero, mais zero, mais 64 zeros. Então, a razão da gente ter achado o 10, a razão da gente ter feito aquele cálculo com 5 vezes 2, foi justamente para a gente conseguir 10. E conseguindo 10, elevando a qualquer número, você vai ter um punhado de zeros, só isso, que não vão contribuir para a soma, não vão alterar a soma dos algarismos de x, ficando 2048. Então é só somar 2 mais 0 mais 4 mais 8, isso dá 14. A soma dos algarismos do número x é 14. Quem é o número x? Eu não sei, mas eu não precisava saber. Por quê? Porque eu só precisava saber quem é a soma dos algarismos do número x. E a soma dos algarismos do número x é 14. Com isso, a gente finaliza esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha amado essa questão assim como eu gostei, amei quando vi. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Manda um oi lá nas minhas redes sociais. Olha, @professor João Antônio. Cadê? Tá aqui, ó. @professor João Antônio no Instagram, no Telegram. Dá um oi lá e diz se gostou, se não gostou. Um abraço. Fica com Deus.